Agora. Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez, live esplendorosa. Eu sou Jennifer Ferreira, pré-candidata a vereadora pela cidade de Santo André. E hoje, nada mais, nada menos, estamos com a Maria José, gente. O que é Maria José? Ela é secretária do estadual dos APNs. Maria José, muito, muito, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada por repartir a sua história conosco. É uma honra, uma satisfação e um prazer enorme tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Jennifer. É um prazer estar com vocês e principalmente pelo convite. Eu não sou muito de mídia, mas aceitei esse convite pelo respeito que eu tenho ao movimento de mulheres negras, sim, né? Da qual eu posso dizer que sou sócio fundadora, porque eu assinei o livro de fundação do movimento de mulheres, tanto eu quanto a minha filha, que era adolescente, a convite da Sônia. Então, a gente sempre esteve, nós sempre fomos muito parceiras, né? Sônia, Maraísa, Pepe, Neuza, Edna, da Casa 6. Então, Ângela. Então, são pessoas assim que eu sou mais próxima e as outras eu admiro, né? Admiro o grupo, me perdoe se eu esqueci nome assim de alguém, mas essas pessoas sempre foram muito próximas e a gente sempre participou das atividades que aconteciam no movimento de mulheres, quanto algumas pessoas do grupo prestigiavam também a atividade dos agentes pastoral negros, né? Então, é uma honra para mim estar aqui falando com vocês, bastante nervosa, né? E também eu quero apresentar aqui o meu companheiro, que depois ele vai sair. Pode aproximar mais, Eduardo. Esse aqui é o Eduardo, meu marido há 40 anos, meu parceiro, responsável até por me fazer entender que algumas coisas são necessárias, né? Que as coisas valem a pena. Então, pode falar uma boa tarde. Boa tarde, Eduardo José Moreira, companheiro, marido, amigo e parceiro aí de caminhada aí pelas lutas da vida. Nossa, que glória, gente. Seu Eduardo, muito prazer. É uma honra conhecê-lo, conhecer um casal, 40 anos de casado, ela estava me confidenciando aqui. Que Deus abençoe a união de vocês cada vez mais e mais e mais. É um orgulho saber que tem um casal assim que está avante na luta por tudo, né? Além de estar avante na luta pela vida, pelo matrimônio, que é sagrado, por um apoiar o outro e trazer a Maria José conosco. Muito obrigada, seu Eduardo. Maria José, muito obrigada por nos apresentar o seu cônjuge. Eu fico muito feliz e até emocionada com o amor que vocês transmitem. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado, nós. Aí, ao longo da conversa, aí ela vai falando mais sobre a gente aí. Eu tenho outro encaminhamento também, que eu vou ter uma reunião também mais tarde. Boa sorte, parabéns, viu, para você pela coragem de estar assumindo, e o sonho da gente é que seja vitoriosa você, tá bom? Muito obrigada, seu Eduardo. Grande abraço. Gente, olha o exemplo de família, né? Um apoiando o outro, um seguindo junto com o outro, a Maria José com esse sorrisão encantando a todos nós. Muito obrigada. Maria José, agora vamos bater um papo gostoso? Conta um pouquinho da sua história. Você encontrou os APNs, como os APNs encontraram você, como começou essa história? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Olha, eu vou começar falando um pouco assim da minha chegada aqui a São Paulo. Eu sou do interior, sou da cidade de Tupã, né? Sou católica, apostólica, romana, praticante e adepta da teologia da libertação
e assim, aprendi muito a respeitar todas as religiões, né? A gente, no decorrer do tempo, a gente foi aprendendo isso. Sou costureira, casada, 3 filhos, 2 netos, e cheguei do interior, assim, com 17 anos. O dia que eu fiz 17 anos, eu cheguei em São Paulo. Odiei São Paulo, para descobrir depois que essa cidade ela é humana, ela é solidária. A gente descobriu isso também, né? Então, eu cheguei aqui com 17 anos, empregada doméstica, fui empregada doméstica desde os 10 anos e meio, 11 anos, entre empregada doméstica e boia fria, por esse tempo, até os 17 anos, lá no interior, e, e era assim, né? Era casa de família ou caminhão de boia fria. E cheguei em São Paulo, morei em São Paulo por 2 anos, né? Depois a minha família teve que ir embora para o interior e eu fiquei morando em Santo André. E morei com uma família em Santo André por 10 anos, né? Como doméstica, mas era uma família bem minha amiga, assim. Minha mãe deixou para cuidar de mim. Então, eu comecei a participar de grupo de jovens, primeiro, né? Participar de grupo de jovens. E nesse grupo de jovens, a gente, os padres daquela igreja, eles eram operários. Então, nós aprendemos a olhar para o bairro, a olhar para as pessoas, a fazer parte de movimentos, melhoria do bairro, brigar por asfalto, água, luz, aquelas coisas que traz, que todos os bairros, e muitos bairros hoje ainda passam por isso, né? Então, eu participava desses movimentos. Um pouco mais tarde, aconteceu o movimento Custo de Vida, que posteriormente passou a ser movimento contra a caristia, né? E eu participava também desse grupo, fazendo abaixo-assinado pelo bairro para acolher aquele 1 milhão de assinaturas que foi lá para a Sé. Então, a gente sempre nessa batalha. E aí eu conheci as comunidades eclesiais de base e também tinha essa visão de um Deus que cuida de todo mundo, né? Um Deus que quer que a gente esteja feliz na terra e no céu, né? Que a gente não cuide só da alma, mas que a gente possa cuidar dos que estão ao nosso redor, né? E a maneira que a gente tinha de cuidar dos nossos era fazendo reivindicações para quem é de direito realizar para a gente as coisas, né? Então, nós participamos, conhecemos esse novo jeito de ser igreja, como era chamado, né? Muito rejeitado dentro da nossa própria igreja e por outros, mas que a mim me conquistou esse novo jeito de ser igreja, esse jeito de olhar para fora. Não era uma igreja para dentro, mas era uma igreja encaminhada, uma igreja em saída, uma igreja que ia atrás do pobre, ia conhecer o pobre onde ele estava, no seu lugar. A gente sempre aprendeu, olha, não adianta a gente ficar olhando de longe, nem vendo o que a televisão traz para a gente. Nós temos que ir lá, ver o fato de perto, ver o que está acontecendo para você fazer um julgamento. Então, nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso, né? E fui caminhando. Só que nessa época, nós não discutimos a questão do negro. Não existia, não entrava na nossa pauta a questão racial. Embora eu, enquanto doméstica, eu ia pelo elevador de serviço, mas para mim é normal.
vou pelo elevador de serviço, sou pobre, daí vou junto com as caixas, vou, né? Então, não tinha essa consciência de negritude. E foi mesmo um padre desses, que eu disse que eram operários, um padre francês, e muitos aqui da cidade o conhecem, que é o padre José Maum. Aí eu já havia me casado já, né? Aí o padre José Maum falou para mim assim, Maria José, você sabe que você é negra? Sei, daí? Ele falou assim, olha, vai ter uns encontros aqui em Santo André, em São Paulo, onde os negros estão se reunindo contra a discriminação. Você não gostaria de conhecer? Me deu endereço, tudo. Aí eu fui pela primeira vez, assim, no movimento que não era os APNs ainda. Eu fui, assim, fiquei muito surpresa, e pela primeira vez eu estava participando, isso depois dos 30 anos, né? Eu estava participando de um movimento que eu achei fantástico, eu encontrei, sabe, aquelas mulheres lindas, negras, maravilhosas, com aquelas roupas coloridas, os seus colares, eu digo assim, com a sua superioridade, com a sua arrogância, com a sua, sabe, com a sua sabedoria. Eu fiquei muito encantada, porque nós não tínhamos referência, né? Não tínhamos referência no nosso bairro de mulheres de poder, os nossos vizinhos, né? Ninguém lutava por isso, né? Então eu fiquei muito encantada com isso. Daí comecei a me lembrar que quando eu era criança também, eu ganhei um curso de datilografia de uma pessoa que foi parteira da minha mãe e me trouxe para o mundo. Ela disse assim, Dona Maria, eu vou dar um curso de datilografia para Zezé, né, que meu apelido era Zezé. O que a senhora acha? Aí eu falei para minha mãe, não quero, eu não quero. Aí minha mãe falou assim, como assim você não quer, você vai ganhar? Não, não quero, porque para que eu vou fazer curso de datilografia para bater os botões do fogão? Não, eu não vou, não. Olha, Por quê? Porque nós não tínhamos referência na cidade de uma mulher negra no escritório, de uma mulher negra num banco. Nós não tínhamos. Por isso que eu gosto muito das políticas públicas, né? Que trazem isso das nossas jovens, essa questão da autoestima elevada. Então, eu posso dizer que o primeiro encontro que eu fui de negros e negras deixou minha autoestima lá em cima mesmo. Aí eu voltei, né? Voltei para o bairro e a gente começou a pensar, sabe? Pensar o que a gente pode fazer no nosso bairro. Maria, só Aí a uma gente ouviu. pergunta. Só uma pergunta. Foi a partir deste momento que você foi nessa reunião indicada pelo padre José Maom que você se viu enquanto uma mulher adulta, negra, empoderada? Foi a partir daí ou você foi construindo através de vivência, de convivência, de estudo e continuidade que você foi vendo? Mas a partir daquele momento, você sentiu a diferença em você? A partir daquele momento, eu senti a necessidade de conhecer mais, porque junto com o encantamento vem o estranhamento também. Como assim? Isso existe mesmo? Nossa, como é isso, né? Muita coisa que a gente fala, não, acho que não é assim também. Mas, assim, a persistência de querer conhecer, eu quero saber, eu gostei desse jeito, nossa, vi tantos iguais, né? Como eu nunca tinha visto antes, assim, né? Na, na, nesse conhecimento todo, né? Doutores, advogados, professores, sociólogos, né? Que você, às vezes no seu cotidiano, onde ninguém te chama atenção, passa desapercebido. Então, a partir daí, eu senti a necessidade de conhecer.
E como éramos da Igreja Católica, a gente ouviu falar, olha, estão celebrando missa negra. Tem uma missa negra por aí, alguém fez uma missa, e era assim, né, o palavreado. Então, nós vamos ver como que é para a gente fazer na nossa paróquia? Vamos. Aí fomos, nos encontramos com o pessoal de Diadema, que já disse que já tinha feito, falava que tinha que vestir umas roupas diferentes. Então, foi assim, nós fomos conhecendo aos poucos. Levamos para a paróquia, isso era lá na cidade de São Jorge. Houve estranhamento, houve gente que foi embora, você entendeu? Então, achou que o pessoal, uns gostaram, outros não. Mas, enfim, quem estava afim de continuar, nós continuamos, né? Nesse período, a Neide de Diadema, ela já conhecia os agentes de pastoral negros, porque o nosso movimento, os agentes de pastoral negros, começou em 1900, foi fundado em 1983. E ele nasceu de vários grupos aqui de São Paulo, pessoas que eram da Igreja Católica, evangélicos, pessoal de religião de matriz africana, negros preocupados com o que acontecia, com o que estava acontecendo, lutando contra o racismo. Isto, o MNU já existia, né? Já estava ali fazendo aquelas manifestações grandes, e esse grupo, que tinha uma certa religiosidade, resolveu se juntar. Se juntaram, fizeram uma grande reunião, e padres, religiosos, pastores, pai de santo, todo mundo se juntou e fundaram os agentes pastoral negros, que era coordenado por padres na época. É por isso que nós temos esse agentes de pastoral negros, né? Porque é bom até sempre esclarecer, porque nós saímos disso, mas as pessoas sempre acham que os APNs são a igreja. A diferença é o seguinte. Agora, os APNs são pessoas que não são especificamente da Igreja Católica. Os agentes pastorais negros são especificamente da Igreja Católica. Existem várias doutrinas por trás dos APNs, tá certo? Isso. Então, ali nasceu, aí passou alguns anos, talvez uns 4, 5 anos, as pessoas já não estavam satisfeitas, porque se os APNs eram da Igreja Católica, quando ele começou, embora houvesse várias vertentes, tinha que seguir a CNBB, ele era atrelado realmente à Igreja Católica. Então, as pessoas insatisfeitas com isso, falou, não, a gente vai desmembrar, não vamos, nós queremos ser um movimento assim, separado, nós não queremos um movimento católico, nós não queremos, apenas não querem ser exclusivamente católicos, nós somos interreligiosos, está todo mundo aí, como que a gente vai ficar só com a Igreja Católica? Aí o que aconteceu? Houve o racha, que a gente diz assim, né? Houve a quebra, saiu, as pessoas não queremos mais, mudou isso em estatuto, não queremos mais pertencer somente à Igreja Católica. Os membros dos APNs, como eu sou católica, eu faço parte dos APNs e faço parte também da Pastoral Afro, que posteriormente, aquele grupo que não quis continuar só como movimento, fundou a Pastoral Afro, que é ligada à CNBB. Então, lá nós temos, na Pastoral Afro, nós temos obrigação de rezar, de fazer missa. Segue a doutrina
como A doutrina católica. A pastoral afro segue a doutrina católica, embora faça convites para outras religiões também. Mas os APNs já é diferente, a gente não impõe, ninguém impõe a sua religião nos agentes pastoral negros. Cada um tem a sua religião, o que nós temos em comum é a mística, né? Porque até a gente fala assim, nenhum movimento negro reza de qualquer maneira. E o nosso sempre tem a mística, seja a mística do evangélico, seja a mística do católico, ou seja, a mística da religião de matriz africana, né? Então, a mística que for do dia, quem foi escolhido, a mística é essa, né? E é o que acontece. Então, foi isso. A partir da religião de quem está presidindo. Isso. De quem tá participando da reunião, né? De quem está participando sim. E de quem é escolhido. Fala, hoje você vai fazer a mística. Santo André vai fazer a mística hoje. Quem vai fazer? É uma católica? Vai fazer a sua mística, vai fazer a sua oração. Hoje fulano é evangélico, ele vai fazer a dele. É assim que funciona para nós, enquanto agente de pastoral, né? Então é isso, porque havia sempre porque a gente, pela vida, a gente passa por radicalismos, né? E às vezes as pessoas são radicais também com a gente. Vocês são só para rezar, vocês não sabem. Então, aí aconteceu, fundou, e foram se passando, né? Os anos foram se passando, nós sempre, no bairro, a gente sempre nos juntamos com sociedade de amigos, escola de samba, lá da cidade de São Jorge, a gente sempre fazia atividade juntos, fazíamos celebrações lá muitas vezes o filho da Sônia foi tocar tabaco para a gente. Assim, lá pelos anos 90, a Kilsan também sempre ajudava a pastoral, porque chama de pastoral, seja a pastoral afro, seja os agentes de pastoral, todo mundo fala a pastoral. Então, a Kilsan ia para ajudar as meninas se vestirem, pensar como fazer um desfile. Então, era assim, a nossa contribuição foi bastante artística, porque nós, assim, eu e minha família, nós fazíamos muito teatro. Então, desde que a gente descobriu esse lado, os teatros eram todos afro, né? Contando, sempre usando a arte como instrumento para conscientizar as pessoas da necessidade de se reunirem em torno do assunto, né? E as coisas estavam acontecendo, como estão acontecendo até hoje. As pessoas estão assassinadas e às vezes tem gente que não acredita que é só pela cor da pele, né? Um pouco Maria José, isso. Uma das músicas do nosso Papa, ele escreve a frase: o ser humano precisa cuidar do ser humano. Qual que é, agora eu remeto a você a pergunta, qual que é a principal funcionalidade dos APMs? Qual o principal intuito de ação dos APNs hoje? Olha, nós estamos presentes, assim, mais ou menos uns 13 estados brasileiros, né? E a função é essa do combate ao racismo em todas as suas formas, né? E estamos presentes estávamos sempre presentes no Brasília, nas câmaras, em todos os lugares em que, na política, né? E, por exemplo, agora nós estamos assim com um monte de candidatos, alguns candidatos da PNs negros em sua cidade lutando contra o racismo, né? Vão ser candidatos com essa plataforma, né? Então,
ele abrange tudo isso. Nós tínhamos projeto Criança Negra, Criança Linda, projeto para os jovens, projeto para as mulheres sempre participando das marchas, participando da construção da marcha, né? Então, é isso. Nós continuamos, até hoje, nós estamos trabalhando aí firme. A gente tem uma assembleia por ano, a gente tem uma assembleia nacional, onde a gente se reúne para ver as prioridades, né? Os abaixo-assinados, as petições, todas elas nós estamos juntos com o movimento negro em geral. O movimento negro, ele tem crescido através das décadas, né? A gente pode pegar da década de 70 para cá, uma grande expansão da luta no combate ao racismo. Os APNs, desde 83, a senhora havia me dito, e eu estudei também, está à frente dessa luta também, com várias vertentes em vários estados do país, como a senhora me disse. Agora eu queria saber, secretário estadual dos APNs, qual que é o enfoque no trabalho com a criança? A senhora falou da criança, o projeto Criança Mais Linda, Negra Mais Linda, como é esse projeto? Conta pra gente. Esse projeto, ele era um projeto de Minas Gerais, né? Tinha um projeto lá. É um projeto onde você vai trabalhar com a criança, né? Seja com contação de história, seja com dança, mostrando para ela toda a cultura que nós temos, né? Educação, tudo voltado para a questão do negro, né? Igual nós fomos em Minas num encontro de educadores, né? Porque grande parte dos APNs tem muitos educadores. E lá nós pegamos uma história da Maria Clara Machado e trouxemos para cá e fizemos apresentação em várias escolas, né? Falando uma linguagem da criança para que ela compreendesse o racismo, tanto para crianças brancas não cometerem, como para a criança negra entender a importância dela, né? Então, aqui em Mauá mesmo, eu já fui falar em escolas, nós fizemos apresentações aqui em Santo André, nas escolas, né? Então, é esse nível que a gente trabalha. Ai, que lindo. Maria José, as crianças, como é que a senhora vê essa geração? A gente tem uma geração hoje onde tudo é muito acessível. A internet, o estudo é mais acessível do que no tempo da senhora, que era no meu tempo. É uma geração que tem não todos, ainda precisamos avançar mais nessa acessibilidade, principalmente em educação, de fato, mas a Igreja Católica também sempre foi base de educação. Desde os primórdios lá, eles vinham educando da maneira que se achava cabível à época, as nossas crianças. Quando a gente fala em racismo, educar uma criança para não cometer racismo ou saber se defender de tal, é de fundamental importância. Qual a principal fundamentação que a senhora acredita que seja necessário para educar uma criança sobre racismo nos tempos de hoje? Olha, é difícil, viu? Eu tenho neto aqui também, tenho neto de 9 anos, né? E é muita conversa, a gente tem que conversar muito quando vê alguma coisa, porque eles também são assim, eles são muito inocentes, né? Como a gente era também, não, nós somos todos iguais e ponto, né? Para mostrar para eles onde está pegando o racismo, é difícil, viu? Não é fácil lidar com criança, não é fácil. Não é fácil, mas eu acho que a escola peca muito por não trazer isso no seu currículo diário. Quer dizer, a partir da lei 10.639,
as coisas deram uma melhorada, mas se a criança não tiver um suporte em casa antirracista, aquilo também passa batido, sabe? Porque eu acho que tem que esse material ele tem que vir para a criança, mas ela tem que ter um respaldo em casa. Senão ela faz a lição e acabou, entendeu? Eu acho que precisava mais. A gente vê que as escolas, assim, infelizmente, eu peço desculpas se tiver algum educador, né, que eu sei que tem muitos que pensam diferente, mas eu tenho uma sobrinha que é professora, tudo, e ela fala da dificuldade de conversar com os colegas, principalmente quando tem essas atividades de novembro, atividades de 13 de maio, as pessoas têm uma dificuldade, ainda faz uma imagem lá e coloca bombril, que tem que fazer um bombril no cabelo da menina, sabe? Então, é muito difícil, muitos educadores ainda têm que ser educados. E a igreja, eu vejo que não trata do assunto como se deve, entendeu? Não trata, fica naquela de que nós somos todos irmãos e todos iguais, entendeu? Então, na igreja onde não tem um movimento, não acontece nada, entendeu? Não acontece, né? A criança ainda fica com aquela ideia de macumba, sabe, de uma série de coisas, de rejeição, de intolerância religiosa, sabe? Então é isso, fica difícil, é difícil. E até ouvi uma frase muito interessante de uma pastora, me desculpe, a pastora, que eu não me lembro o nome dela agora, mas que estava sempre nos movimentos, e ela dizia assim: não basta tolerância, você para ser tolerante, você tem que dar o ombro e ajudar o outro. Eu tolero a religião de matriz africana. Eu tolero o evangélico. Eu tolero o católico. Não, tolerar significa dou meu ombro e vou ajudar ele a realizar o projeto que ele acredita, né? Isso é ser tolerante. Eu achei muito bonito isso, porque, por exemplo, eu sou, como eu te disse, católica, apostólica, romana, praticante, mas tem uma intolerância religiosa aí, como a gente já foi, o Eduardo já foi para Brasília, né, participar de manifestação contra a intolerância religiosa, embora nós não frequentemos aquela religião, mas não é justo o que estão fazendo, então nós vamos lá, isso é ser tolerante vamos dar a mão para ele está realizando um projeto, ele acredita no projeto, ele acredita naquela religião, ele acredita no Deus que eu acredito, então, né, é assim, tolerar significa dá o ombro, apoia aqui, vamos junto. É isso. Lembrando que intolerância religiosa é crime inafiançável. Maria José, a renovação carismática dentro da Igreja Católica vem dando um salto de agregação aos fiéis, né? E como você vê o negro trabalhando e transitando, trabalhando aspas, né, voluntariando-se e exercitando funções dentro da Igreja Católica nessa nova geração, a partir da renovação carismática. A renovação carismática realmente foi um renovo dentro da igreja, não foi? Olha, eu não conheço, eu nem vou comentar sobre a renovação carismática, porque ela antagoniza teologia da libertação, né? Então, eu não conheço pessoas da renovação, mas, assim, eu não pratico. Então, eu estaria cometendo erro se eu comentasse sobre isso. Sem Entendeu? problema nenhum. Peço desculpas pela minha pergunta. Não, é certo. É que eu não sou dessa linha, entendeu? Não sou da linha da renovação. A renovação carismática, a partir desses
dos padres mais populares, elas têm agregado, isso é de fato e verdade, agregado mais fiéis à igreja, trazendo Ah, mais sim. jovens. Os jovens negros periféricos, eles estão tendo um intercalço maior dentro da igreja, onde eles podem ter uma visibilidade maior no seu exercício cristão. Falar da Uhum. renovação carismática é um tanto complicado, um tanto complicado, mas Uhum. em paz. Mas tem Mas reunido não podemos, bastante jovens. também não Tem podemos reunido, né? deixar, exatamente, além de reunir os jovens, está empoderando os jovens como cristãos a se posicionar à sociedade, né? Os APNs também não é diferente. O empoderamento também é uma base das ações de vocês, o empoderamento do negro e da negra à sociedade. Também é uma base de Isso, ação de vocês, não é? isso, isso. É que quanto à renovação, como eu não participo, assim, mas a gente vê, reúne muitos jovens mesmo, reúne bastante, né? Mas eu, assim, como eu não participo, não pratico, porque eles têm as reuniões específicas, né? Como muitos não conhecem o movimento negro também, né? Mesmo dentro da igreja, mesmo sendo uma pastoral afro, muitas pessoas não se sentiriam capacitadas a falar sobre a pastoral afro, né? Porque não conhecem, entendeu? Então, para não cometer Exatamente. nenhum. Qual que é a ação que você acha assim, principal dos APNs para o empoderamento do jovem negro na sociedade? Qual que você fala assim, não, Jennifer, essa é a ação que eu vou seguir, que nós, APNs, seguimos para empoderar os nossos jovens? Então, eu acho que primeiro é tornando ele sujeito, né? Dando oportunidade de participação para o jovem, ajudando o jovem a se formar, entendeu? Porque muitos têm, os nossos movimentos, eles são muito pobres, né? Então, uma das ações que a gente, já há algum tempo, teve foi na questão da educação, né? Do pré-vestibular. Em muitos lugares aqui que não São Paulo no momento, é, investe no pré-vestibular para jovens, né? Porque a capacitação é muito importante em todos os níveis, né? Nós tínhamos aqui em Santo André uma sala aqui da Educafro, que foi os APNs que trouxeram para cá, né? Funcionou durante muitos anos, era a dona Nila que cuidava dessa sala, então formou-se muitos jovens por aqui, a partir da Educafro, mas com ajuda dos APNs. E em alguns lugares existe pré-vestibular que é totalmente dos APNs. Os APNs cuidam, com, com locação, com tudo. Aqui também, nos anos 90, nós tivemos um grupo de jovens que para estudar informática. Formamos um grupo, era web design, né? Posteriormente se desfez por falta de locação. Nós não tínhamos onde colocá-los com seus computadores na época, né? Mas é assim, a gente acredita muito na educação, né? Investe muito na questão educacional dos jovens. Oi? Oi, Jennifer. Não estou ouvindo.
Não estou ouvindo. Oi, agora foi. Ah, não estava ouvindo nada. Ah, agora foi? Tá, eu ouvi. Isso, isso. Ah, internet, tecnologia, a gente está se adaptando ainda. Maria É, José, é. cada vez nós É. estamos nos enriquecendo e aprendendo cada vez mais com a senhora. Só que eu queria Ah, saber um pouquinho mais, nós queríamos, surgiu essa pergunta aqui, nós queríamos saber um pouquinho mais sobre a teoria da libertação. a Como é que teologia. é a teoria da Teologia. É teologia. libertação? Desculpa. É. Teologia quer dizer o Deus que liberta. O Deus que nos liberta por inteiro. E essa teologia ela veio junto com as comunidades eclesiais de base. E foi uma tendência aqui da América Latina toda, né? Até tem uma música que fala assim: Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente germinar. Então, a gente trabalhou muito, a teologia da libertação, ela trouxe muito aquela questão do o operário, o homem da roça, o trabalhador em geral, o desvalido, que ele tem direitos e deve lutar por eles. Porque o nosso Deus não é um Deus de destino, não é um Deus que, é seu destino, Deus predestinou isso para você. Não, Deus predestinou que sejamos felizes. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, a teologia da libertação, ela traz isso. Você viu um problema, você vai atrás, né? Que é o que os movimentos fazem, né? Aí só tem essa parte teológica porque é da igreja, né? Foi um congresso eucarístico que teve e que trouxe essa nova ideia de que o homem tinha que lutar e se libertar aqui mesmo, tem que se libertar. Então, a partir disso, houve muitas mortes, muitas pessoas, muitos padres assassinados, muitos leigos assassinados, e passando pela ditadura, muitos catequistas assassinados. Na América Latina foi muito pesado contra a teologia da libertação, e a gente não é muito aceito ainda, né? Estão tentando matar a teologia da libertação de toda maneira, né? Mas é isso. O que vocês gostariam de saber mais sobre? Faça uma pergunta mais específica. Então, nós temos várias pessoas assistindo com a gente. Desde já, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. É de fato muito importante debater, discutir, aprender, dialogar, exercitar o poder do diálogo. Essa é uma das grandes vertentes da nossa pré-campanha, debater, mas principalmente aprender e poder captar das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que se dispõem ao dar o ensinamento, a gente captar tudo. A gente vai de gotinha em gotinha, seguindo em frente e se enriquecendo com cada ensinamento. A gente tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. As perguntas estão chegando. Que só um segundinho aqui que bugou. Calma aí que bugou meu. Os ateus sofreram resistência dentro da igreja? Tá.
Deu uma bugada aqui na rede, desculpa. Maria José, Imagina. eles sofreram alguma resistência dentro da igreja na sua formação? Ou sofrem até hoje, melhor dizendo? A pergunta quicou um pouquinho aí. Pipocou Ah, um tá. pouco. Repete. Tecnologia, gente, estamos ao vivo. São 15 horas e 47 minutos. Eu sou Jennifer Ferreira, aqui com a nossa convidada Maria José. Ela é secretária estadual dos APNs. A minha pergunta para ela agora é: os APNs sofreram resistência dentro das igrejas? Ou sofrem ainda? Sofre, sofre. Os APNs, não, porque os APNs, eles estão fora da igreja. Então, as ações dos agentes pastoral negros, ela é dentro da sociedade. Mas, enquanto pastoral afro, que eu sou dentro da igreja católica, a gente não tem uma aceitação. Por exemplo, aqui na nossa diocese de Santo André, nós temos a paróquia, uma ou duas paróquias que nos aceitam, são os 90, mais de 90 paróquias, né? Então, eles não aceitam muito o jeito da pastoral afro, né? Infelizmente, nós estamos aí, né? Com muito amor, trabalhando, celebrando, né? Do nosso jeito afro. Mas não temos resistência, sim. Me perdoem os que estão vendo aí e que fazem parte disso, mas a gente sofre, sim, resistência, sim. E quais são as paróquias que tem a pastoral afro, Maria José? Aqui É passível de se falar paróquias? aqui na nossa diocese, nós temos a Santa Luzia, ali na Príncipe de Gales, que o padre Edmar é um padre negro e ele é nosso assessor. Então, nós temos lá, então, quando a gente tem alguma atividade, a gente faz lá, né? Missa afro, tudo a gente faz lá. E também o nosso bispo aqui de Santo André, ele permite que nós façamos celebração afro na catedral, entendeu? Ele permite. Ele já visitou nosso grupo, a gente se reúne toda segundo sábado do mês, aqui no centro de pastoral, aqui na Igreja do Carmo, né? Ali no edifício, a gente tem uma sala, a Pastoral Afro tem uma sala, e tem a bênção do bispo. Agora, os padres, eles são livres para querer ou não, aceitar ou não, né? Ah, sim. Então é na Catedral do Carmo e Todos, na paróquia. Qual é o nome da paróquia da Príncipe de Gales? Santa Luzia e São Carlos Borromeu, é lá na Príncipe de Gales. Santa Luzia e São Carlos Borromeu. Qual é o nome do padre de lá? Padre Edmar. Padre Edmar, nosso abraço, muito ele obrigada. É assessor nosso. Quero estar lá, quando for, você me avisa, quero estar lá na próxima reunião para eu conhecer. Tá. A gente faz sarau, lá a gente inventa. Beleza. Já está podendo fazer reunião?
Não, ainda não. Ah, não, só Estamos depois, tudo... gente, Nós, só depois assim, da pandemia que a gente vai conseguir reunir, mas em pensamentos e militâncias estamos sempre juntos, né? isso. Enquanto pastoral afro, agora, nesse momento, nós estamos fazendo reuniões virtuais também, assim, para o grito dos excluídos, que acontece dia 7 de setembro, né? Então, nós estamos preparando o dia do grito, tá? Depois eu Vai te mando ter alguma mídia? isso. Depois eu te mando a, a pauta do grito, né? Que é junto com a pastoral operária, junto com todos os trabalhadores, é o grito que se encerra sempre em Aparecida do Norte, né? Que o pessoal fazia caminhada durante toda a semana para chegar lá no dia do grito, que se chama o Grito dos Excluídos. Em cada um vai dar o seu grito. O nosso grito é contra o racismo, né? Então, nós ficamos assim, contra o racismo, falando da mulher, do idoso, das crianças, dos jovens, do jovem negro, né? Então, essa é uma atuação da Igreja Católica, daqui dos agentes, não dos agentes, mas da Pastoral Afro de Santo André, entendeu? Ah, muito bacana, muito bacana. Vai ser transmitido por alguma plataforma, tipo Facebook, Vai, Twitter, vai, vai. YouTube, por onde que vai ser? Eu acredito que sim. Como nós estamos aqui ainda nos adaptando, assim que eu tiver a informação, eu passo para você. Tá bom? Passa pra gente. Se você autorizar, a gente coloca na página aqui a informação sobre o grito dos excluídos. Tudo bem, tudo bem. Tá bom? Tá ok. A família, como é que a família na questão da cultura, tudo. E como que é a família dessa? E como que é a questão da família dentro dos APNs, dentro da pastoral afro, como que é a inserção, perdão, inserção da família dentro dessa pastoral? Então, assim, essa pastoral, ela praticamente me ajudou a criar meus filhos, né? Os APNs, Pastoral Afro e Teologia da Libertação, me ajudou a criar os meus filhos, a orientar os meus filhos. Então, muito embora eles não estejam tá como membro, mas não é membro ativo das reuniões. Quem é membro ativo das reuniões sou eu e o Eduardo. Mas eles têm conhecimento de tudo e eles têm uma consciência de negritude que ganharam ao longo do tempo, que eu não tive quando criança, eles tiveram, já sofreram discriminação, sabe identificar né? Sabe que é crime. Então, e também vão por essa vertente aí de estudo, de teatro, de música, de escolhas, né? São escolhas. É igual eu falo, eu sou católica apostólica romana, mas criei os meus filhos dentro dessa religião, mas nunca fui autoritária com eles. Então, hoje, assim, eu não posso dizer que eles são católicos apostólicos, né? Eles têm a escolha deles. Nem não acredito que eles sejam católicos, né? Eles têm outras escolhas de religião, né? Mas me apoiam em tudo, eu apoio eles em tudo, né? E como vocês tinham perguntado antes qual a, a vertente deles aí, é questão assim, nós vamos fazer uma assembleia, todo mundo fica sabendo o que vai acontecer, dá opinião, igual estou fazendo essa live aqui, mas já conversei com eles a respeito do que eu ia estar fazendo, nós sempre trocamos, entendeu?
o que que a gente vai fazer, como fazer. A gente conversa muito. Então, eles caminham comigo nas minhas pastorais, né? Algumas assembleias já foram, eu preciso de ajuda, enquanto secretária, eu preciso de ajuda, todo mundo me ajuda, hein? Eu já fui coordenadora também no movimento aqui no estado de São Paulo, então eu sempre conto com a ajuda deles, essa é a participação deles no movimento. E na vida, o Felipe, que é o mais velho, ele é das artes cênicas, né? Teatro, música. As duas meninas são dança, dança contemporânea, hip hop, mas sempre com essa visão voltada para a situação do negro também. A família toda voltada para a arte, a família toda maravilhosa. Amei, amei, amei o nosso bate-papo, amei estar com você, conhecer um cadinho da sua família, absorver de você todo esse conhecimento, toda essa história que é grande e esse pedacinho de você que é nosso também, né? Esse negócio da Negracim, você tá aqui com a gente, querendo ou não, você é uma Negracim também. Estamos chegando ao fim de mais uma live, gente. Não chorem. Vão ter outras. Maria José, termina a sua fala para a gente, aí eu encerro. Muito obrigada. Inclusive, eu vi minha foto lá nas homenagens lá da Negracinha, fiquei muito feliz de me ver lá, porque eu respeito muito esse movimento, e esse movimento sempre me respeitou muito. Um abraço a todas as meninas aí do movimento de Mulheres Negracim. Amo vocês, vocês me representam. Tá? Jennifer, foi um prazer falar com você, te conhecer, tá? E que a gente espera aí para Santo André, que você olhe um pouco aqui, meus filhos falaram para a questão da arte aqui, né, dos equipamentos que existem em Santo André relacionado à arte, que eles sejam mais cuidados, às vezes não precisa nem criar muito, mas cuidar do que existe, das coisas que estão sendo defasadas, né, e também criar meios de comunicação da arte existente na cidade, né? Antes existia jornais de cultura, onde mostrava outdoors, que falava o que está acontecendo na Vila Luzita, aqui, ali, nos CESAs todos. Então, essa comunicação é muito importante, e a arte tem que chegar na periferia sempre. Tá? E só lembrando um pouco que o Eduardo, ele fez teatro também, e ele é artista plástico, assim, com recicláveis, né? Ele trabalha um pouco com recicláveis, ele tem, inclusive, uma cidade dos sonhos aqui, que é grande, é mais ou menos 2x2, ele monta a cidade, onde há uma discussão sobre o funcionamento das cidades, né? Então, é isso. E muito obrigada pela confiança que vocês depositaram em mim. Assim, a vida, ela é feita de oportunidades. E para a gente se enriquecer e a gente se expandir intelectualmente, querendo ou não, nós temos que nos espelhar. Você é um grande exemplo, e agradecer por você ter disponibilizado não só o seu tempo, mas um cadinho do tempo da tua família para te ajudar, alguém para trocar essa ideia com você e dividir conosco de uma grandiosidade imensa. Independente do que seja, você é um grande exemplo para nós. A sua luta, a sua militância, a sua satisfação em buscar o igual, o antirracismo, em lutar e batalhar por nós, povo negro, essa geração se reverencia a você. Muito obrigada, Maria José, muito obrigada, família Maria José, os filhos, as filhas, ao marido. Um beijo no coração da sua família, muito, muito obrigada mesmo. A senhora é um exemplo e está aqui, ó, te reverencio.
Obrigada. Boa A vocês sorte. que estão nos... Obrigadão, tamo junto. A vocês que estão nos assistindo, mais uma vez, sexta-feira, a gente tem um bate-papo sobre capoeira às 15 horas também, viu, gente? Não esquece, não. Vem com a gente. Muito obrigada a quem está assistindo. Até sexta-feira, às 15 horas. Eu sou Jennifer Ferreira, sou pré-candidata a vereadora pela cidade de Santo André. Obrigada a todos que assistiram. Estamos na luta pelo direito ao bem viver de todos. Até mais, pessoal.